Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast profissional de educação física. Eu sou o Fábio, também professor de educação física e cofundador da Fit of Tomorrow. Fit of Tomorrow é a primeira marca de tênis barefoot do Brasil. Hoje temos um convidado formado em educação física pela Univale de Santa Catarina, pós-graduado em avaliação, prescrição, fisiologia do exercício, praticante e treinador de CrossFit desde 2012 na CrossFit Brasil, e vale lembrar que é a primeira box de CrossFit do Brasil. Especialista em mobilidade articular, faz do movimento humano um meio para corrigir problemas e melhorar a qualidade de vida de seus alunos. Ou podia ter sido mais curto essa, hein, produtor? Seu lema é fazer a sua vida melhor. Seja bem-vindo, João Abreu. Obrigado. João, vamos bater um papo aqui descontraído, tá? Vamos falar muito de CrossFit. CrossFit é uma coisa que me interessa muito, apesar de não ser praticante. Não praticante por completo, né? Porque tem várias coisas separadas ali que a gente faz, né? Então vamos entender um pouco mais de CrossFit, vai ser bom para mim. Quem sabe você me convence a começar a praticar isso aí. Sou bom nisso. Tá legal? Pô, você falou que 15 anos começou a fazer musculação. Eu até hoje recebo pergunta de páginas nas academias se você pode fazer musculação a partir de que idade. Você tem alguma recomendação quando é isso? Qualquer treino pode fazer, é que são maneiras diferentes, né? Até uns 12 anos tem que ser mais focado em movimento. Na verdade, sempre o movimento em primeiro lugar, não focado na hipertrofia. A partir dos 15, 16, começa a desenvolver o corpo realmente, e aí tudo bem, pode focar um pouco mais na hipertrofia. Mas até então, mais focar no movimento, mais focar em sempre a saúde em primeiro lugar, né? Mas não tem problema, não vai deixar de crescer por causa da musculação, né? Nenhum jogador... a pessoa tem vai ter 1,60 m, se ele entrar no basquete, ele não vai ficar grande por causa do basquete. Assim como quem fizer ginástica olímpica não vai não crescer porque está fazendo ginástica olímpica. E as pessoas têm que as pessoas que fazem ginástica, as crianças que entram na ginástica olímpica, geralmente têm as características do esporte, que é ser menor. Basquete é ser maior. Então, eu uso esse exemplo para falar também da musculação. Vai fortalecer, né, mas não vai deixar de desenvolver, porque fortalecer faz parte do desenvolvimento humano também. Sim. Uma das valências físicas que a gente precisa para a vida. Precisa, exatamente. Aí você entrou na faculdade. Qual faculdade? Primeiro a faculdade de administração. Não, mas a faculdade de educação física, qual foi? Se foi bacharel, o quê? Não, você fez faculdade de educação física onde? Foi em Santa Catarina? Foi em São Paulo? Foi na Univale, em Santa Catarina, Itajaí. Isso. E aí, quando você entrou na Univale, o que você achou da faculdade? Faltava muita coisa, né? E, tipo, a gente sabe que... Ou você percebeu já enquanto você estava lá dentro isso, ou você fala isso em retrospecto ao que você vive hoje e recebe das pessoas? Não, lá dentro, porque eu já vivi o meio do treinamento, o meio do exercício, né? Praticar, por exemplo, arte marcial, praticar a musculação e ter essas matérias, né? E ver como os professores estavam despreparados para isso. Porque tem a parte científica e tem a parte prática, né? Sim. Tipo, eu acredito que na faculdade, muito focado na parte científica, mas esquece um pouco da prática. E, na verdade, a maioria das pessoas que vão se formar, elas vão para a prática promover saúde para as pessoas. Você diz prática não do esporte em si, mas a prática de aquilo que você aprende na teoria ser colocado em prática. É isso, eu entendi. E aí você, então, saiu da faculdade, estava dando aula, tinha esse desejo de melhorar a vida das pessoas em termos de... Você via muita coisa errada e falava, eu não quero ver mais essas coisas erradas aconteceram. Foi dar aula na academia e em algum momento o CrossFit cruzou em sua vida. Você falou, eu vou pular nesse cavalo e não vai ter jeito, não quero voltar mais. Conta pra gente como é que foi isso. Como é que o CrossFit entrou na sua vida? Você viu aonde? Então, voltando para o rugby, eu estava auxiliando esse amigo a treinar esse time, fazer a preparação física e entendia que precisava ter conhecimento sobre levantamento de peso, porque ele me passou muita coisa da época que ele treinava e tal. É um esporte que não era muito popular no Brasil e eu fui atrás de curso. E aí, procurando eu descobri CrossFit, porque tinha um curso de LPO na CrossFit Brasil. Tinha um treinador que dava curso, porque o CrossFit precisa disso, né? Uma das partes do CrossFit. Mas existe diferença entre o LPO do CrossFit e o LPO clássico? Porque um é repetição e o outro é pouca repetição. Exatamente, certo? O objetivo do LPO olímpico é fazer uma repetição com a carga máxima para aquela repetição. E no CrossFit pode ser uma repetição, mas pode ser várias repetições, porque
sempre variado, né? Uhum. É assim que funciona o CrossFit, o mais variado possível. Um workout pode ser isso, outro workout pode ser Aí você entrou mais no variado. CrossFit, quer dizer, você foi aprender LPO, queria aprender isso, aprendeu o viu que no CrossFit existia essa modalidade dentro, resolveu praticar. E tipo, eu vi vídeos e não entendi o que que era. O que que é isso que ninguém falava, não sabia nada. Isso foi em Você lembra o ano? 2011. 2011. E o CrossFit começou no Brasil em 2009, a CrossFit Brasil, né, que hoje eu sou sócio. Em 2009, o Joel, que era meu ex-chefe e mentor, aí ele trouxe o CrossFit, ele morou no Canadá, descobriu lá e aí trouxe pra cá. Joel brasileiro. O Joel é brasileiro. Uhum. E aí eu descobri e tal, comecei a pesquisar, mandei mensagem para ele e tal, vi que tinha o curso, que ele não era super difícil fazer o curso dele, um curso específico para ensinar os treinadores. Tem o curso da CrossFit também, eu nem sabia que tinha, eu fiz o curso dele, que era meio que preparatório, porque o curso da CrossFit tem uma prova, Uhum. e aí ele faz uma preparação, assim. E aí eu fiz os 2 cursos, mas foi bem complicado. Primeiro eu consegui vaga, porque tinha fila para. Então, em 2011 eu não consegui, eu consegui em 2012 fazer o curso. E aí comecei logo para estar em prática, porque uma das coisas que ele falava no curso é assim: você quer entender como faz a diferença? Porque se falava muito mal, até hoje fala, depois a gente vai entrar nisso, mas falava muito mal porque ninguém conhecia. Mas quer fazer diferença em que sentido? Como Você falou que quer aprender como se faz a diferença? eu queria aprender? Não, você falou que ele disse pra você, você quer aprender como se faz a Sim. diferença? Assim, ó, ele falava assim, ó, Qual diferença? pratiquem Ah, CrossFit durante um mês. Você treina musculação, quem treina isso, treina aquilo, musculação, jiu-jitsu, futebol, não sei o quê. Para um mês de fazer o que você faz normalmente e treina só isso aqui. uhum, E no final do mês ele fazia um teste, que o CrossFit tem vários testes, os workouts são testes, são os benchmarks, uhum. que são conhecidos no mundo inteiro, que são sempre iguais, justamente para ter uma baliza, assim, pra você ver a tua evolução. Ele fazia esse workout no começo do curso e no final você fazia sozinho de novo, para você ver a diferença. E aí, tipo, segunda semana você já começa a notar diferenças. Um mês, a diferença até no corpo, assim. E pessoas treinadas, né? Eu treinava musculação diariamente. E eu comecei a ver mudança no meu corpo em um mês. É muito rápido. É claro que uma pessoa normal, uma pessoa não tão condicionada, ela não vai ter uma evolução tão rápida, porque a carga de treino, o nível do treino dela não vai ser intenso, tão intenso quanto o meu, uma pessoa mais treinada. A gente vai, Mas é a rápido. gente vai e volta na sua história, né, para Sim. chegar onde a gente quer chegar, que é hoje você ser dono de boxe e ser um dos caras que é muito seguido no Instagram. Vamos falar do Instagram e como é que você fez isso crescer. Sim. Eu vejo que você tem muito engajamento, tá? Eu vejo até pelas postagens que você faz com os nossos Sim. produtos. Então, é, é, a gente acha importante tudo isso. Agora, me fala, quando você fala de evolução, né? Como é que é isso no CrossFit hoje? Vamos lá, eu, Fábio, nunca pratiquei CrossFit, já faço atividade física, provavelmente agacho muito bem, né? Boto lá 120 quilos para fazer 3 repetições, e chego no CrossFit. Como é que funciona isso para mim? Primeira coisa que eu ia falar pra você é um dos jargões do CrossFit. Deixa o teu ego do lado de fora. Tá bom. Porque a pessoa que vem treinada, pra mim, é um pouco pior como professor. Eu prefiro aquela pessoa que não tem muito ímpeto, que é destreinada, que eu tenho certeza que tudo que eu falar ela vai acatar. Porque a pessoa que treina bem, ela vai achar, será que até ela ter confiança em mim vai demorar um pouco. Ia demorar um pouco para confiar, eu ia te mostrar na prática, no dia a dia. Regredir é difícil para todo mundo. Exatamente. Principalmente o homem, né? O homem tem essa dificuldade. E aí a carga machuca, né? Se você botar muito peso, fazendo um movimento errado, pode machucar. E aí entra na questão que as pessoas falam mal do CrossFit. Mas não é que o exercício machuca. O que machuca é a pessoa não saber o que está fazendo. Em 2 sentidos. Não ouvir o treinador e fazer da maneira mais errada possível, né? Que Não conseguir colocar botar o carga sapato errada. da humildade, né? Exatamente. Saber que não sabe aquilo, Exatamente. regredir e começar do zero. Escutar, porque tem muito movimento que é parecido, agachar é parecido, mas a maneira que é colocado é diferente. A gente vai é o corpo inteiro todos os dias. Na musculação você isola, hoje só membro superior, hoje só membro Então, inferior. eu quero falar sobre isso para a gente poder chegar no papo de que seria a fisiologia em si, né? E o que a gente aprende. Uhum. E por que que, mesmo quebrando todos esses mitos que a gente tem de treinamento, o CrossFit continua tendo tanto resultado e talvez o número de lesões não seja tão alto como a gente imagina. Sim. Bom, beleza. Então aí você conheceu o Joel, né? Deixa o ego do lado de fora. Realmente Então, foi isso que ele falou pra você. Você não exatamente. quis falar assim, não foi isso que ele falou. E aí você... Não, mas eu nunca tive esse problema, graças a Deus. E inclusive no curso ele deu um workout que é a Fran, que é um workout bem pesado.
Tem barra e thruster, que é o movimento que agacha e coloca e manda a barra para cima. É um movimento único. Uhum. E é super pesado. E ele falou, vocês podem botar uma carga tal, ou fazer só com a barra. E no pull-up vocês podem, que a barra, vocês podem adaptar com uma caixa pulando, ou faz na força. Não, mas ele não deu opção na força. Ele falou, é pulando assim, assado. Aí os caras marombão, fortão, eu era também, mas eu era humilde. Colocaram peso e quiseram fazer barra de verdade. E aí se quebraram é um workout, exatamente. E um workout que se faz em, tipo assim, na média, uma pessoa mais ou menos faria em 3, 4 minutos, como tava fácil, foi assim que eu fiz. Teve cara que ficou 10 minutos fazendo e travou o braço na barra, porque são 21, 15, 9 repetições. 21 barras, depois 15 barras, depois 9 barras. Imagina na força, assim, fazendo super rápido. E aí, travou. E aí aprenderam a humildade na prática. A vida ensinou. Tá, então aí você entrou pro CrossFit através do Joel, fazendo curso preparatório, deixou algo de lá de fora, Aí eu vi. diz que nunca teve, vamos perguntar aqui pros amigos que não importa, mais ou menos. E aí você provavelmente foi fazendo então depois o curso do CrossFit. Sim, aí... Como é que foi, onde é que você fez esse curso, como é que você chega a fazer esse curso? Hoje em dia deve ser bem difundido, mas na tua época não era tanto assim. Sim. Aí, na época, eu tinha que correr bem atrás, porque não tinha site em português e tal, e eu só fiquei sabendo depois que eu fiz o curso e depois que eu estava treinando com eles já. Porque tem essa história também de eu ter ido para São Paulo treinar lá, porque eu morava em Santa Catarina. E aí, o curso, tipo, era alguns lugares. Primeiro tinha em Buenos Aires e em São Paulo não tinha no começo. Aí depois abriu em Goiânia, porque a pessoa que administra e tal, o CrossFit no Brasil, ele é lá de Goiânia, Ricardo Prudente, e aí concentrava os cursos na academia dele, no box dele. E aí você foi a Goiânia fazer o curso. Fui lá. E aí você faz o curso e tem que fazer uma prova no final que você disse. Como é que sábado e domingo, tudo que ele, até bom, importante falar pra galera, tudo que eles passam é como quadradão, assim como são os americanos e corretos, né? Tudo que eles falam cai na prova. Tem muita gente que fica nervoso com prova, tipo, a galera fica muito, mas não se atém ao principal aí, que é a prática que eles vão passar, o que eles vão falar. Anota tudo, e foi isso que me falaram. Um amigo falou, anota tudo que eles falarem, estuda no sábado, domingo você vai lembrar o que vai aprender no domingo de manhã, e à tarde é a prova. Aí, tranquilo. E todo mundo, tinha muita gente lá? Tinha bastante gente. Todo mundo estava lá, professor de educação física? Todo mundo. Você... Tinha fisioterapeuta na minha época. Hoje em dia é aberto para todo mundo, o aluno pode fazer. Sim, mas como é que é isso no Brasil? Porque lá fora você não precisa ter faculdade para fazer, né? Mas no Brasil, se você fizer um curso de CrossFit e for nível 1, 2, 3, o que seja... eles tudo bem. Pra gente, como é que funciona isso hoje? Existe o CREF participa disso? O CREF fiscaliza, porque precisa ter o CREF, né? Então, lá fora não precisa, eles fazem, qualquer pessoa que treina faz o curso e pode dar aula. Aqui, ela vai fazer o curso, vai estar liberada pela CrossFit para dar aula, mas perante a nossa legislação, não. Sim. O CREF não vai permitir. Então precisa. Então hoje a gente, se for nos boxes aí, por exemplo, a gente não vai achar muita gente, ou quase ninguém, ou ninguém, seria o certo, que esteja dando aula sem ter o CREF ou sem ter feito faculdade de educação física. Muita gente desperta o interesse para dar aula, né? Tipo, eu conheço vários casos, assim, a pessoa era aluno meu, bancário, e aí depois de 3 anos treinando, o cara resolveu dar aula. Hoje até ele tá mais pro nicho do yoga, mas resolveu ser treinador de CrossFit. Aí as pessoas já começam a estudar. Você falou do yoga, isso é engraçado, porque no Brasil, apesar de você ter que fazer faculdade de educação física para dar aula de CrossFit, você não precisa fazer aula de educação física para poder dar aula de yoga, né? E aí, como é que funciona isso, eu né? não sei. Mas eu não sei porque isso é algo que a gente precisava falar, porque provavelmente os princípios são muito parecidos, né? Grupo de pessoas influenciando a vida de pessoas, tomando conta do corpo das pessoas, tendo que ter todo um processo de entendimento de fisiologia, biomecânica e ensinar. E as pessoas não passam por isso aqui, né? Não sei se, tipo, a parte jurídica eu não sei porquê, mas a parte do CREF eu não sei porquê, mas assim, com relação ao treino, até as pessoas não devem se preocupar muito, porque todo mundo acredita tipo, que o yoga não machuque o CrossFit. Pois é, então vamos falar sobre isso. Eu tenho alguns dados, assim, não sei exatamente de cabeça todos eles, mas eu já vi o Pedro Ivo falar muito sobre isso, que se você olhar muito lá para as pesquisas em termos de lesão, você vê que o CrossFit não lesiona tanto como as pessoas imaginam. Por que você acha, primeiro, que as pessoas imaginam que o CrossFit lesiona muito? Segundo, quais são as lesões mais comuns? E por que você diz aí que o yoga lesiona
Não disse que lesiona. Não, ele lesiona como qualquer outro esporte, Sim, certo? sim. Tudo que for feito errado... Pois é, então vamos focar no CrossFit. Então, quais são as lesões mais comuns e por que a pessoa tem essa percepção de que lesiona muito? Então, aquilo que eu falei, a falta de informação, que lá atrás era pior ainda, né? Que agora, pelo menos, as pessoas estão se informando, mas o problema é justamente o profissional, né? O profissional de fisioterapia, o médico, o educador físico, que são os profissionais de saúde que falam, criticam algumas coisas, não estão errados, porque tem muita coisa que pode ser feita errada, mas eu sempre pergunto para a pessoa que fala mal: você já treinou CrossFit? Você já entrou dentro de um box? E a pergunta, 100%, não. Então, eu ouvi dizer, me falaram, eu vi pesquisa. Qual pesquisa? Porque a gente participou, eu não, o Joel participou de uma das melhores, umas pesquisas mais completa aí, que comparou os esportes. E o CrossFit tá lá embaixo: futebol, squash, judô, jiu-jitsu, tudo na frente. Por horas de treino. Futebol lesiona muito. Eu treinei muito tempo de jiu-jitsu e futebol. Tenho os 2 joelhos estourados do futebol aqui. No CrossFit tá me ajudando a me manter fortalecido e sem dor. Então a gente falou, saiu de Santa Catarina, fez faculdade, né? Se mudou para São Paulo, CrossFit passou, você embarcou nessa, queria aprender LPO por causa do rugby e acabou entrando no CrossFit. Como é que você foi parar então? Obviamente foi o Joel, mas como é que hoje você saiu de um cara que entrou no meio do caminho numa educação física, entrou no CrossFit, se apaixonou pelo CrossFit e hoje você você tem um box, né? Então a gente vai sair um pouco da área do você praticando e você tomando conta de academias. E eu queria também entender um pouco assim, eu já tive lá no início, quando o CrossFit começou, conversando com alguns amigos, e abrir um box de CrossFit era o grande sacada do business da educação física, e eu vejo que isso meio que caiu um pouco. Eu não vejo mais meus amigos que praticam CrossFit com tanta vontade de abrir um box. Então eu queria que você explicasse como é que foi isso de abrir um box, como é que você vê o futuro dos boxes no Brasil e se isso tem comparação com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, até uma vez eu dei uma entrevista há uns 3 anos atrás para Exame, eu falei: CrossFit, eu larguei essa, CrossFit tá virando paleteria. E aí, porque tava abrindo vários e sem trabalhar da forma correta e tal. Mas não que seja tipo que vai acabar ou que seja um mau negócio e tal. É como tudo que é mal feito, mal programado, né? Eu acredito que o CrossFit é um baita negócio, só que as pessoas têm que pensar como negócio. Não pode abrir numa região que tenha vários já, porque vai ter mais concorrência. O treino tem que ser bem elaborado. Tem várias questões aí dentro disso. Dá para te repetir a pergunta? Não, porque assim, para mim, eu vou tentar fazer de outra forma, tá? A gente tem o CrossFit, que é uma instituição global, né? E aí você traz isso para um país qualquer que seja, e você chega no país, quem olha de fora, todos os boxes são boxes de CrossFit. Sim. Então o que você entende é que, como é governado por uma coisa de fora, todos deveriam ser iguais. Então não importa muito aonde você vai. Provavelmente o mais próximo da sua casa é aquele que facilita a sua vida e que você vai treinar, né? E aí o que aconteceu foi que todo mundo achou que pudesse abrir um box de CrossFit, porque fez um curso de CrossFit e nesse curso você aprendeu o que você precisava. Você vai, pratica, porque você precisa de skin in the game, e aí quem pratica mais, né, vende aquilo que ele é e não aquilo que falam. Sim. E aí você tem alunos vindo. O problema do business é que professor de educação física com personal tem horários limitados, né? Acontece que no CrossFit pode ser que isso venha a acontecer também. Você tem aulas e o número máximo de pessoas que você pode colocar lá dentro. Se você colocar demais, pode ser que você não consiga dar um treinamento de qualidade. E se você botar de menos, você fecha. Então, a grande preocupação que eu tenho como um empreendedor é como é que você faz para escalar isso, né? Crescer como box de CrossFit e, ao mesmo tempo, manter a qualidade de tudo isso, ter cuidado com as lesões, dar treinamentos de qualidade, fazer com que as pessoas se mantenham motivadas, continuem vindo procurando você pelo seu treino. Como é que você faz? Porque toda vez que a gente escala, problemas acontecem. Sim. Como que você resolve esses problemas? Se é que você está nessa fase da tua empreitada aí, que eu não sei se é. Sim. As aulas, por exemplo, no final do dia, eu dou todas as aulas das 17 horas até as 21, eu dou todas as Então aulas. Você continua trabalhando 17 horas. E eu tenho um estagiário comigo o tempo inteiro, até, tipo, a gente tem um limite, são 25 alunos, até pela quantidade de barra e pelo espaço que fica. Tem essa questão também de espaço entre uma pessoa e outra para não ser perigoso e para a gente poder analisar todo mundo fazendo movimento.
Porque uma coisa, para mim, é a essência do treinador, o principal trabalho que o treinador tem que fazer é analisar movimento. Uhum. Isso é o principal, né? Tudo bem, tem que ser motivador, pra estimular o aluno, tem várias coisas aí que entram, mas saber programar e tal, mas é analisar movimento. Eu não posso deixar o aluno fazer movimento errado. E é isso que vem lá atrás, lá quando eu comecei a estudar e tal, que eu via errado. Talvez continue sendo Já na seu musculação. mesmo mantra, né? Você, Exatamente. quando começou a fazer educação física e pensou em correção de movimento, você até hoje continua com isso. Continua. Fábio, pelo que eu vejo, eu acho que uma das grandes diferenças que você tem hoje, Aham. que você traz, que talvez isso tenha uma repercussão no seu box, não toda ela, porque a gente vai falar de online. Porque eu te acompanho e você Sim. está em outro estado, então não tem como. É essa sua função que você tem, que você traz essa coisa que está em você, de melhorar o movimento e a dor de todo mundo no online. Eu acho que isso mantém você uma academia Dá mais cheia, credibilidade. dá credibilidade e traz gente procurando você o tempo todo. Traz aluno de personal também. Exato. Então, fala pra gente aí de como que esse diferencial que você criou online apareceu na sua vida. Como é que você começou com isso? Como é que você fez isso crescer? Como é que você tem tanto engajamento hoje orgânico? Porque eu vejo que você não faz muito para ganhar gente. Você tem muita gente te seguindo, Sim. você posta o negócio e tem gente... Cara, a gente faz uma postagem sua, tem 70 mil views em uma semana, 3 dias. É fenomenal. Então, como é que você conseguiu chegar nesse público? Como é que você conseguiu criar tudo isso? Então, eu fazer todos os dias... feito é melhor do que perfeito, né? Você tem uma rotininha sua que você criou. 2 postagens por dia, todos os dias. Provavelmente Eu comecei de algum lugar. Você pegou de algum lugar Sim. pré-escrito, falou, vou fazer igual e vamos ver que dá. Que é o quê? 2 postagens por dia? Uma coisa que eu pensei assim, tipo, ouvindo os caras que entendem do marketing digital e tal, eu tenho que fazer o que os gringos estão fazendo, quem dá certo. Isso em tudo, né? Até no treinamento, eu sempre procurei estar perto das pessoas que entendem mais, as pessoas que estão assim, que eu considero que têm um nível de conhecimento naquela questão mais que eu. Procurei fazer curso e tal. Isso também já engaja com o que a gente falou antes. Quando eu me formei já uma certa idade já avançada e eu tive que buscar conhecimento rápido. E é outra dica, busquei todos os tipos de cursos que tinha aí para agregar no meu conhecimento. E a mesma coisa no digital, eu comecei a olhar os caras, o que os caras lá fora estão falando, os melhores, e vou fazer o que eles estão, vou seguir no meu nicho, na mesma linha. Uma pequena cópia. Exato. Com a brasileirada, né? Com a joãozada. Exatamente. Quando eu fiz administração, uma das coisas que me marcou muito, assim, ninguém cria nada no escuro. Você tem que estar claro para você ver, analisar e poder criar alguma coisa. Então, não é imitar os outros, é ver o que está rolando e vou fazer também nessa linha aí, mas vou botar o meu toque, que foi o que eu fiz. E aí eu sempre pensei o seguinte, que todo mundo que parte pro digital, o que vende mais? Estética vende mais, sempre. Eu falei, eu não quero vender mentira para as pessoas, eu tenho muito conhecimento, eu quero passar esse conhecimento para todo mundo, e no começo eu era muito focado no educador físico. Eu queria mostrar tudo o que eu passei, eu queria facilitar a vida de todo mundo, mas aí começou muita crítica, a questão do ego, né? Que tem alguns profissionais. Crítica dos professores. Começou muita crítica sobre, isso tá errado, isso pode estar errado para você, mas pode não ser a verdade absoluta. Sempre deixa a cabeça aberta. Eu acredito que o sábio, ele une o conhecimento com bom senso. Para mim, sabedoria é conhecimento mais bom senso. Não adianta o cara ser inteligente e não ter bom senso. E aí a gente... Aí você tá fazendo esses posts todos. Não posso esquecer que eu tenho TDAH, não deixa esquecer. que é foda. Então você fazia esses posts que eram mais focados para professores de educação física. Exato, e aí a galera criticava pra caramba, e aí eu falei, não, eu quero ajudar as pessoas, eu queria ajudar o professor para oferecer um serviço melhor, que é o que eu via que faltava, com relação ao que eu entendia, não que as pessoas... na média geral, dava para melhorar. E aí você mudou o foco para pessoas em geral. Para as pessoas em geral, porque as pessoas não estavam aceitando muito. Aí eu disse, vou ir já para o consumidor final, não vou mais. Sim, mas você fala muito de mobilidade. Sim. Muito mais do que qualquer outra coisa. Sim. Por que mobilidade? Porque você acha que talvez seja a aparência que as pessoas mais precisem? Movimento, né? É que a gente fala mobilidade tá na moda, mas se a gente falasse em movimento, seria muito mais legal. É até uma questão que a gente já conversou, né? Que o exercício físico ele tem que estar voltado mais para isso, né? Para promover saúde. Promover saúde é movimento. As pessoas têm medo do movimento, depois a gente pode
fala sobre isso também. E aí eu queria conscientizar as pessoas que a mobilidade é um movimento, nada mais que isso, é ganhar, deixar as articulações funcionando bem, como tem que ser, né? O meu foco, então, é esse. Por que eu fui para isso? Porque no começo, no CrossFit, na musculação é sentar numa máquina e fazer o movimento. Então, muitas vezes, não precisa muita coisa, né? Movimento peso livre precisa ter mais correções e tal. E no CrossFit é peso livre, é movimento livre, é peso corporal. E se a pessoa faz muito movimento, uma articulação que não tem um movimento sadio com sobrecarga, muita repetição que tem no CrossFit, sobrecarrega e pode machucar. Eu tenho recentemente acompanhado uma pessoa que fala muito sobre sistemas complexos, né? E uma das perguntas que ele faz, e eu hoje acredito que ele tem muita razão na pergunta dele e na resposta dele, ele pergunta: você coloca sobrecarga em situações problemáticas, vamos colocar assim, né? Em assimetrias, em disfunções. Sim, a gente acredita que isso seja um problema. Mas todos nós temos algum problema. Então, se a gente não colocar sobrecarga nisso, a gente não consegue vencer esse problema. É um pouco de um paradoxo do que ele quer falar, sabe? Então, quando você fala isso, hoje eu já vejo um pouquinho diferente. Eu vejo que é quase que impossível você fazer um treino onde você não esteja colocando sobrecarga em algum lugar que talvez tenha uma pequena disfunção. Se você não fizer isso, essa disfunção nunca vai sumir, vamos colocar assim de uma forma bem básica, né? Exatamente. Mas vamos lá, você falou Deixa eu só fazer uma ponte. Ontem até sempre tem alguém que critica algo, né, na internet. Aí eu falando sobre um problema de desequilíbrio nos ombros e tal, um ombro mais alto que o outro, que pode ser vários fatores, um deles pode ser escoliose, mas mesmo que seja uma escoliose, a pessoa não vai agachar? A pessoa tem que fortalecer. Exato. E o fortalecer vai alinhar, porque a pessoa cada vez que ela fica mais fraca, ela vai ficar mais desalinhada. E aí eu falei isso, eu respondi às pessoas que estavam criticando, falei, ficar parado não traz saúde, ficar parado, movimento é vida. Então você precisa se movimentar, precisa fortalecer, não pode, não é o problema é uma sobrecarga errada, por exemplo, o cara que não consegue esticar o braço para cima da cabeça, fazer muito movimento pesado para cima da cabeça, ele vai ter que fazer de alguma forma, porque ele vai ter que fortalecer, tem adaptações, não dá para fazer com a barra, faz com um pezinho, faz com o halter. Tem maneiras de adaptar para a realidade de cada um, mas o fortalecimento faz parte, né? Faz parte dessa questão do movimento aí. Uma outra forma que eu vejo as pessoas crescerem o business do boxe, da academia, é terem cursos específicos que eles mesmos promovem, né? Normalmente eles criam métodos. Você tem um método seu hoje? Sim, o meu método é justamente para isso, para trazer essa qualidade de movimento para as pessoas, porque as posturas que a gente fica no dia a dia, Mas os explica movimentos para mim, repetitivos. como é que é seu método? Vamos lá, eu posso me inscrever nisso se eu quiser hoje? E quando eu entro lá na sua plataforma e me inscrevo no seu método, como é que funciona? Voltando à questão não queria a parte da estética, porque tem muita mentira no meio da estética, vendas mágicas e tal. Eu falei, eu não quero vender mágica, eu quero ajudar, quando eu decidi ajudar as pessoas, pessoa que, não o professor e tal, ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida de uma maneira que eu sei que funciona, que eu já testei nos meus alunos. E aí eu parti para esse lado aí que eu já tinha, desde 2015 que eu estou envolvido bastante com a relação à mobilidade. Até entrei nessa questão aí porque eu trabalhar em pé, e aí entra a questão do tênis também, eu sempre tive dor, fascite, dor no tornozelo, a canela, treinando o dia inteiro, aí depois fiquei em pé 10 horas. Eu vou voltar e vou te perturbar com essa questão, porque eu quero que você me explique como é, por exemplo, se eu, Fábio, hoje quiser entrar no método João Abreu, eu vou me inscrever lá, e aí é o quê? É uma coisa escrita? É você falando? É você mostrando exercícios? Ele é focado em mobilidade somente? Ou você passo a passo. Você fala de força, treinamento cardiovascular, mobilidade, para quem? É um passo a passo. Professor? É para cliente final? Então, quando eu criei, era mais professor, hoje é para todo mundo, porque é de fácil entendimento e resolve problemas simples de forma rápida, dores agudas. Então, fiquei o dia inteiro no computador olhando para o lado direito, travou o pescoço. E aí entra uma das coisas que eu acho mais sensacional, que foi o que me salvou com relação ao que eu ia entrar agora com relação ao pé. O meu amigo que está aqui sabe que meus alunos não vão embora da academia com dor, por causa da liberação miofascial. A liberação miofascial para dor aguda, para quem treina, não tem
é espetacular. E assim, é uma ferramenta que todo treinador tinha que ter. Porque o cara não vai perder aluno, ele vai ganhar a confiança do aluno e não vai perder a aula. Ah, meu aluno, por exemplo, o exemplo que eu dei, travou o pescoço, tá com uma torcicolo. Eu faço uma soltura, ele relaxa, vai ficar um pouquinho dolorido ainda, mas amanhã ele vai acordar sem dor. Se eu não fizesse aquilo, talvez ele ficasse 3 dias travado com o pescoço, ele ia ficar uma semana sem treinar, porque ia ter dor ainda um pouquinho, e mais uma semana por receio. O cara ia perder, se o cara não faz se o aluno não faz um pagamento antecipado, se não repõe, sei lá, ele ia perder essas aulas aí. E aí perder a confiança do aluno. Pô, o professor tá me machucando. O aluno fez alguma coisa de errado, mas acho que é o professor que tá machucando. E aí, então tem esse lado positivo. Então, o que eu acho da parte do seu método, para colocar de uma forma, é que você tenta trazer conforto dentro do desconforto para você manter esse aluno mais tempo com você, Isso. que isso aumenta a retenção, e você sabe que se você mantiver a retenção das pessoas, as pessoas terão mais resultado, as pessoas tendo mais resultado, é o que a gente está buscando. Exato. Então você está fazendo E ainda uma vou coisa... fazer propaganda para você e você vai ganhar mais aluno. Sim, então você está fazendo uma coisa aguda, uma pessoa, mas na realidade o que você está tentando fazer é trazer uma consistência de treino, então por isso que ninguém sai com dor. Isso. Né? Eu já vi... E tem muita gente que falta treino por dor, né? Tá, eu vou te contar uma coisa que eu passei na Inglaterra muito tempo atrás. Eu trabalhava na academia na Inglaterra, e lá na Inglaterra a gente tem uma coisa que aqui a gente nunca teve, e eu acho isso errado daqui. Quando você entra na academia, a gente tem muitas críticas, tem muitas diferenças, mas tem algumas coisas que a gente tem que aprender com essa galera. Uma delas é, você quando entra na academia e se inscreve na academia, você tem a oportunidade de fazer 1, 2, 3 aulas com personal trainer de graça. Isso nada mais é que CAC, né? Você está tentando adquirir um cliente. Isso é um valor do professor, está colocando 1 hora a aula dele de graça para ele ter contato com a pessoa e falar um monte de coisa e mostrar o que você precisa fazer. Eu tinha colegas de trabalho que me falavam assim, acabei com um cara hoje, amanhã ele vai estar todo duro, ele vai ver o quão ruim ele tá e ele vai voltar. Eu falava, meu Deus do céu. CrossFit isso é um problema. Eu falava, sério que essa... Eu não falava isso, mas sério que essa é a sua mentalidade? É isso que você está buscando? Muito legal de falar isso, porque há muitos treinadores, muitos professores acreditam que isso vai vender até hoje. Sei. Isso existe. Então você chega muito aluno para mim dessa forma. E aí você... E no CrossFit acontece bastante também, porque na musculação você vai fazer 3 de 10, 3 de 12. No CrossFit vai ter um workout que pode ter 50 movimentos iguais. A gente vai falar dos workouts de CrossFit. Sim. Eu quero saber dos nomes e porquê dos números e porquê dos tempos e essa coisa que confunde todo mundo, a não ser quem é do CrossFit. AMRAP. E, né, as siglas em inglês. Na CrossFit Brasil, o Joel, por um bom tempo, ele falava, tudo era em português. Eu fui, tipo, todos os boxes falam, os nomes são em inglês, né? Eu fui mudando depois, mas ele era do levantamento de peso, ele era atleta de levantamento de peso, então os nomes eram tudo em português. Então na realidade o seu método é um método que vamos voltar, agudo. Deixa eu continuar, deixa eu só pegar a tua ponte agora. A questão das 3 aulas iniciais, a CrossFit usa isso. Eles usam isso. Muitos americanos são ótimos. Eles são foda. É isso. É isso que eu falei, tem que imitar quem é bom, você tem que ir atrás de quem é melhor, não tenta inventar a roda. Isso serve para qualquer coisa na vida. Vai, olha quem faz melhor e faz igual e coloca o teu jeito e deixa melhor ainda. Mas não inventa a roda indo para outro caminho. Vai na mesma linha para você fazer certo. E aí tipo, tem box que dá uma semana, 5 dias, 3 dias. A gente eram 3 aulas iniciais e 4 aulas iniciais. E aí eu tirei isso porque também tem um contraponto. Era legal, a gente explicava na primeira aula, explicava muito, uns 30% da aula era teórico. O cara dava uma cansadinha no aquecimento, explicava a teoria. Dava uma cansadinha, explicava a teoria e no final explicava de novo. Aí a pessoa entendia o que estava fazendo também e aí praticava e sentia na prática, mas não desgastava demais para ela voltar no outro dia tranquilamente. E só que eu percebi, por feeling mesmo, que a gente perdia muito aluno na 5ª aula, que era a aula que ele ia entrar na aula em grupo, ele não vinha, a pessoa ficava com medo. A pessoa chegava lá destreinada, fora de forma, e aí via todo mundo corpo sarado, com pouca roupa e tal. Putz, as pessoas têm medo do ambiente, né? Inclusive, muita gente tem medo de entrar no CrossFit. Eu acho que assusta um pouco. A gente vê isso na academia, né? Lá fora existe muito a academia onde tem a parte de perna para cá, a academia é muito pouco friendly, né? Para as mulheres, e se você tá fora de forma, como é que você entra? E as academias foram se moldando a isso. O problema que eu tenho com a academia hoje é que ela se moldou demais a isso
e esqueceu que elas vão passar por isso, mas depois elas vão vir para um outro nível de treinamento e que a academia talvez não te permita mais. E aí eu acho que é nesse ponto que o CrossFit entrou. O CrossFit podia ensinar nessa questão É, as academias de musculação como fazer, porque que foi o que eu fiz. As pessoas não estão tendo coragem de vir, elas estão com medo. Eu não dou mais essa aula inicial separado. Eu tenho outro professor comigo e a gente coloca as pessoas na aula em grupo. E geralmente a gente coloca para treinar junto com algum aluno que seja sociável. Faz o aquecimento aqui faz os alongamentos aqui com esse aluno aqui. E aí já vai trocando ideia e vai se vinculando, porque muito também do treino, as pessoas ficam na academia pelo vínculo que elas têm com as pessoas, não pelo treino. Um dos principais motivos, claro, a pessoa quer resultado, mas ela quer socializar também, né? E o CrossFit tem esse diferencial, que é o que retém muito aluno, que é o social. Eu falei, então, se é isso que faz a diferença, que inclusive é um fator que faz a pessoa ter resultado no físico, essa interação com as pessoas que te ajudam, que sabem teu nome, que vamos lá e te chama juntos, tal, que para treinar junto, que eu usei isso a meu favor. E eu coloco os alunos aí a treinar com os alunos antigos, os alunos novos com os antigos. Eu tenho, vai parecer brincadeira que eu tô falando, mas eu tenho para mim que o CrossFit tem uma vantagem gigantesca. Ela é uma aula coletiva, né? Que as coletivas sempre tiveram mais retenção de aluno do que qualquer coisa, tanto que as academias antigamente eram muito coletiva, e aí foi mudando, mas as coletivas hoje, de quem bomba na coletiva, é muito cheio ainda. Então ela é uma aula coletiva, mas ela abandona as distrações, ela não deixa você trazer distrações para dentro. É muito doido isso, porque hoje você vai na academia e com essa coisa de celular, com essa coisa de música, com muita gente falando, todo mundo falando, as pessoas não se comunicam mais, elas não criam um ambiente legal de treino, treinam menos. Cada um por si. O Paulo Quinn sempre falou, se você está demorando mais do que 50 minutos para fazer um treino, você está fazendo amigo, você não está treinando. Então eu vejo que as pessoas estão muito mais preocupadas, a parte social é importante, mas elas estão muito mais preocupadas com a parte social do que com o seu treino. E o CrossFit meio que conseguiu unir tudo isso. Então é realmente por isso que teve esse boom. Como é que você vê que você vê o CrossFit no mundo? Ele continua crescendo na velocidade que ele cresceu há 10 anos atrás, isso estagnou. Hoje eu vejo muito campeonato e para quem não é da malhação, vê aquelas mulheres correndo fortes, grandes, pensam que todo mundo vai ficar assim. Eu queria que você falasse um pouco de como o CrossFit entrou no meio feminino, né? Como que essas provas estão no meio feminino. Vamos falar do meio feminino primeiro, senão eu vou fazer muitas perguntas juntos. Como é que foi para as mulheres entrar no CrossFit e aceitarem que vão ter uma mudança de corpo tão radical? Ou isso não acontece? Isso é o extremo do que a gente vê. Não, acontece. Por isso que teve o boom justamente principalmente o resultado rápido. E as mulheres não gostam muito de treino monótono, né? Que fazer as aulas coletivas, spinning, tudo que tem, porque a musculação a gente sabe que as mulheres não gostam muito dessa monotonia. E aí o CrossFit trouxe o resultado e o social, que a mulherada gosta também, e está crescendo, continua crescendo, mas não como era antigamente. Claro, teve um boom, mas não tem essa história que vai acabar. Sim. É que nem você falar que o jiu-jitsu vai acabar. Não, vai ter aquele nicho sempre que vai procurar, o yoga, vai ter aquele nicho. Pode estabilizar, que é o que aconteceu. Agora fica quem trabalha da maneira correta vai continuar no mercado. É isso. Tá, então a gente tem um mundo feminino, tem realmente essa mudança de corpo. Porque a gente tem muitas mulheres que chegam na academia e falam, não quero levantar peso, porque senão eu vou ficar muito forte. Exato. Né? E aí o CrossFit meio que talvez já engana. Tenha quebrado essa barreira. E as pessoas se enganam que estão tendo resultado, né? A pessoa faz a inscrição na academia, acho que está tendo resultado só por tá indo na academia. Mas tem a questão de quebra de platô. Você não pode manter um treino sempre igual. Eu não posso caminhar ou correr todo dia igual. Por exemplo, vai caminhar todo dia 1 hora. Eu treino todo dia, caminhar acelerado 1 hora. Mas é sempre igual, né? Essa é uma questão do CrossFit que quando varia você fala tudo. de treino e essas mudanças, aí você vem para os tipos de treino que tem nome, né? Da onde vêm os nomes? Então, os nomes... Tem no treino João Abreu? Não. Não, tem. Todo mundo... Inclusive, eu fomento isso no boxe. Eu faço... Se a pessoa quer fazer no dia do aniversário, que é um workout, me diz os movimentos que você gosta, eu vou montar todo o treino para poder fazer isso no dia... Em você. No dia que vai ter toda aquela semana, outra semana,
tem que ter a ver com aquilo que tá rolando naquele dia, né? Mas os nomes vêm da onde? Os nomes vêm dos furacões, né? Os nomes femininos. E também dizem Os que... furacões? É, Pô, tem furacão pra sim, caramba, né? tem. Tem quantos nomes, É, mais ou menos? tem muitos, não sei, mas, tipo, dos mais conhecidos, eu acho que tem uns 30, assim, dos principais, e depois tem outras ramificações aí, E aí? e tem o nome dos heróis americanos. Os masculinos, geralmente, são os heróis de guerra, Uhum. tem algumas mulheres também, e os femininos, a maioria, e também, dos furacões. Marketing puro, né? Exatamente, e ele falava o Muito seguinte, bem o cara que pensado. criou... Não, o cara é muito inteligente, muito inteligente. Filho de matemáticos, o pai e mãe PhD em matemática. E aí ele falava o seguinte, aquilo que te deixa... Isso foi um pouco até machista, eu acho. O cara, tipo assim, te deixa feliz, mas exausto no final, merece o nome de uma mulher. Ele falava isso. Ah, é? Deixa eu te falar, então. Então Mas tem o nome da mulher, é, ou de heróis americanos. É. Aí você tem os tempos, ou sim. AMRAPs. Então, Explica pra mim para o que é usado? Primeiro, para que é usado esses benchmarks aí? Para a pessoa ter, como eu falei antes, que o João fazia no curso, no começo e no final, para a pessoa ter uma régua para saber Ela a evolução. começa de uma forma, ela evoluiu, chegou no final Pode disso, fazer... vamos trocar de nome, É, trocar de pessoa. tipo, não, mesmo. Por exemplo, vou fazer aquele que eu falei do exemplo daquela Fran lá. E aí eu fiz no primeiro ano, a primeira vez eu fiz num tempo, aí no segundo eu fiz um pouco abaixo, Então, e CrossFit com a mesma é carga. Então, peraí, então é baseado, é um treino com um tempo específico, e aí o que você quer melhorar é fazer o mesmo treino em menos tempo. É simples assim? Pode ser, mas pode ser que não seja por tempo, pode ser que seja você pode fazer um treino por tempo, mas você pode fazer um treino com máximo de repetições. Você tem um tempo fixo, que aí é o contrário. pode ser o MRAP. Sim. As many rounds as possible. Quanto mais rounds ou quanto mais repetições você fizer dentro daquele tempo. Então, um é um tempo específico, você tem que fazer o máximo até lá, e o outro é o máximo que você consegue fazer. Não, é o que você consegue fazer diminuindo o máximo do tempo para isso. E tudo isso que tem a intensidade. E aí você trabalha em volume e intensidade. Um trabalha muito mais volume do que o outro. Exato. Não, né? Volume e intensidade nos dois. Nos dois vai ter intensidade, mas dá para mesclar para ficar diferente. E aí, como é que você faz com as variações de volume e intensidade para o treino de CrossFit? Então, não pode ser todo dia pancada, não pode ser todo dia daquele jeito que o cara acredita que tem que fazer com o aluno, deixar o aluno destruído. Não, tem que ser bem programado. Eu diria que o principal aí é ser bem programado, bem pensado. Por exemplo, eu tenho, você já deve ter visto foto das pessoas com a mão aberta. Isso aí dificilmente acontece no meu box. Porque eu penso muito bem nisso. Tipo, as pessoas querem qualidade de vida. A maioria dos alunos não são atletas. Quem quer essa parte do esporte, a mulherada que a gente está falando, quem quer sei lá, 5%, talvez 10%. A maioria quer ficar legal, com o corpo legal e quer ter saúde. Eu não posso deixar uma pessoa que trabalha com a mão ficar com a mão arrebentada. Então, não posso colocar muito volume de repetições no mesmo workout, para não ter o risco da pessoa cair da barra, para machucar a mão. Então você faz esses treinamentos adaptados? Ou eu você penso... reduz, aumenta o tempo, reduz a quantidade de repetição? Isso é uma coisa minha, assim. Sim. Tipo, a CrossFit só nos coloca para dar intensidade e as pessoas terem resultado. Mas não é para machucar as pessoas. E eu penso dessa forma. Eu tenho que pensar na lombar do cara que fica da mulher que fica sentado o dia inteiro e vai fazer muito deadlift num dia, e no outro dia vai agachar com uma barra na frente, no outro dia vai correr três sobrecargas, treinos com sobrecarga na lombar, que a pessoa vai ficar com a lombar travada. Tem que dar uma equilibrada nisso. Então você está dizendo que as pessoas treinam todos os dias? Treinam... o aconselhado pela CrossFit é treina 3, descansa 1, treina 3, descansa 1. Mas como para a maioria das pessoas é difícil pelo final de semana, pode treinar o 3, descansa 1, treina 2, pode ser o 5 direto, e aí entra a questão da programação. Professor, né? Mas pela programação, tipo, sim. Por exemplo, no meu box terça e quinta, a intensidade, volume é maior, mas o tempo maior, mas a intensidade é a mais baixa. Entendi. A segunda-feira a intensidade é mais alta, quarta-feira a intensidade média, sexta a gente mexe nessa questão para não ser sempre igual na intensidade, porque aí arrebenta, né? Porque se pensar aqui no treinamento resistido, na musculação, vai ter sempre uma intensidade alta, focando na estética, focando na hipertrofia,
Eu não posso exagerar no ombro, senão vai lesar o ombro. No CrossFit, talvez tenha ombro 3 dias seguidos. Então, Ou puxando, ou empurrando, vai ter então ombro. a gente tem uma coisa que é meio colocada numa caixa, né? E você Sim, meio que segue isso. E aí, como é que você olha isso e tudo que é colocado numa caixa, que não é individualizado, ele sim. passa a ter alguns problemas. Por mais que seja o mais bem pensado possível, CrossFit deve ter seus problemas na hora de prescrever treinamento quando você começa a ter volume muito alto, intensidade Sim. muito alta, travar as costas, como você falou. O que você vê hoje que poderia melhorar no CrossFit? É isso, as pessoas que Olha programam. quem você vai criticar Muito agora, bom. hein? Não, não, não. É quem programa, não, tranquilamente. É para ajudar as pessoas mesmo. Ou quem programa, focar mais no principal, que é promover saúde. Uhum. Consequência é ter a estética, ter a evolução estética também. Mas o principal é a saúde. Então, eu não posso pensar em arrebentar o meu aluno, porque ele vai ter resultado, e esquecer que isso a longo prazo pode destruir a articulação ou gerar uma dor, uma hérnia, algo parecido. Mas isso virou o mantra do CrossFit ou eles continuam empurrando para performance sem limite? É que assim, o que vende, o esporte vende mais, dá Uhum. patrocínio. Então, a essência do CrossFit, quem criou o CrossFit, o Greg Glassman, Virou um esporte. ele queria, tipo, promover saúde. Ele queria que a tiazinha lá de 90 anos fosse treinar, que a pessoa que tem deficiência treinasse. Que Uhum. todo mundo tivesse uma evolução no condicionamento. É um condicionamento físico geral, é essa a ideia. Uhum. Melhor condicionamento é tudo, né? É melhorar todas as capacidades, inclusive a gente vende muito isso, não é trabalhar só a hipertrofia e a força, a resistência muscular, como na musculação, ou só o aeróbico, como no treino cíclico, como o endurance, mas é dar o leque de opções e trabalhar tudo todos os dias, todas as capacidades físicas. Equilíbrio, força, resistência muscular, resistência cardio, coordenação, tudo que envolve, eu diria até mais das capacidades físicas, as capacidades mentais, porque tem o lado no CrossFit você se superar sempre. Tipo, o cara traz isso pra vida, as pessoas se transformam, muitos se perdem com relação ao ego, né? E aí partem muito pra parte esportiva, que eu acredito mais na questão qualidade de vida. E aí e o ego sempre atrapalha, né. Mas apesar de você falar de, óbvio, mantra inicial era qualidade de vida, e você Isso. fala que virou esporte, no esporte a gente está falando de performance, quando a gente fala de performance, a gente fala de alto nível de treinamento, E aí né? machuca. Não, mas não é só machucar não. Como é que o Brasil se compara hoje com o resto da galera? Tá muito eles estão muito à frente, apesar de a gente ter o Guilherme Malheiros, que é um Tá indo bem? grande atleta, tá indo super bem e tal, Quem é o treinando lá. Guilherme? É um menino que começou com 13 anos a praticar, aquela história até de quantos anos pode começar, né, mas ele teve um processo até chegar onde ele chegou, né, que E ele tem quantos anos hoje? ele foi vice-campeão ou campeão juvenil? Foi campeão, do Teams, e hoje ele tá com 22 ou 23. E ele tem chance de... Ele tá sempre entre os 10, ele é um ótimo atleta e treinando lá, tipo, com mais Ele tá por lá. Sim. tá lá, com um treinador de lá, tipo, tem os caras que estão há mais tempo, tem mais know-how, né, tipo, podem ajudar ele, mas não que os treinadores aqui não sejam bons. Inclusive ele tinha um grande treinador, e que é o Bernardo, um dos melhores treinadores aí de atleta que tem aqui no Brasil. Uhum. Treinava ele chegou onde ele chegou com esse treinador. E aí, o futuro, pertence a ele. Pertence a ele. Tudo Não, indica que ele vai estar bem. normalmente quando a gente está chegando no final, João, primeiro a gente vai dar um desse para você. Eu sei que você já usa o tênis, tá? Adoro. Mas a gente vai te dar mais um desse para você fazer mais postagem lá pra gente ótimo. arrebentar. Bem. O amigo ali tá comemorando, parece que vai pedir para você. Eu não sei se calça a mesma coisa. Além disso, a gente gosta de terminar ou perguntar para as pessoas se você tem alguma memória descalço. Obviamente por motivos óbvios, né? Sim. Quais são as memórias que você tem descalço, se você pudesse contar pelo menos uma pra gente? Quando era criança, A memória que você quiser contar. eu vivia nu e de pé descalço. É, Aham. Acho que é o sangue indígena. mas isso quando criança, né? Por favor. Sim. Seja- Não, não, nu só quando era criança. Às vezes passa assim, né. Mas pé descalço, quanto mais eu puder, eu fico. Eu fico se eu não tiver com forte, eu tô de pé descalço. Pô, maravilha. Não, eu Falei pros meninos, parece até combinado. não, você não tava, eu tinha falado pros meninos já isso, que eu tô sempre com ele, e ó, juntando tudo que eu falei, eu descobri a mobilidade, eu descobri a soltura miofascial por causa da minha dor,
eu resolvi a minha dor que eu tinha nos pés e a mobilidade e tal, e aí comecei a passar para as pessoas, entendi que quanto mais natural a pisada melhor, e passei a cuidar disso, antes usava os tênis antigos aí que tinham Do CrossFit em Five geral. Fingers. Five Fingers. Só que, tipo, não era bom demais, que como se tivesse pé descalço, mas o forte é muito melhor. E Pouco, não é socialmente, né, aceito, né? nossa, Bem a galera difícil. fica julgando sempre. Como me julgam quando eu fico alongando o tempo inteiro, todo mundo me julga. Eu falo, ficar torto o dia todo, assim, é certo, né? O cara que alonga o tempo inteiro, ele é um maluco. É sempre a inversão de valores. É que nem ficar de pé descalço, é errado usar tênis. Pois é. Eu falo, me questionaram uma vez, várias vezes questionam, né? Meu ortopedista disse que é melhor ter um calço atrás porque alivia o meu calcâneo, que eu tenho um problema. Sim, o resto do corpo, né? A pessoa não pensa no todo, né? E aí eu falei, você nasceu de tênis ou nasceu de pé descalço? Alguma coisa aconteceu para que você tivesse esse problema no calcânio. Vamos resolver o problema e não colocar simplesmente um negocinho ali atrás para você continuar vivendo com o problema, né? Exato. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? A gente sempre deixa assim no final um tempo para que você pudesse olhar para a câmera, falar alguma coisa ou deixar seus arrobas, tá? Para quem quiser curtir, se inscrever, né? Dar o like, Sim. né? Seguir o João, seguir a gente. Para quem quiser conhecer meu trabalho, entra no meu Instagram, lá vai ter vários vídeos para ajudar vocês. Tem o meu programa lá na página inicial, o Instagram é @JoãoCF Brasil. E o que eu quero colocar para todo mundo, assim, não deixem de buscar conhecimento, não deixa de buscar conhecimento para que você tem que abrir a cabeça para o movimento. A gente não pode ficar só naquilo que a gente gosta, até não se preocupar tanto com que é um mal da gente, treinador, eu me coloco também, a gente gosta muito de treinar e a gente foca muito no nosso treino e esquece do que a nossa função é ajudar os outros a treinar certo, corrigir, auxiliar as pessoas a terem mais saúde, a terem mais qualidade de vida. Esse deve ser o nosso foco 100%. Então, fica sempre focado no teu aluno, não deixa fazer movimento errado, principalmente movimento. O movimento como eu falei, o movimento é vida, o movimento cura, mas o movimento tem que ser orientado, essa é a nossa função. Então, busquem conhecimento e coloquem em prática. Isso. Então tá, finalizamos com essa. Obrigado, João, por ter vindo. Até a próxima. Continue com o seu trabalho, né? Que você continue levando o CrossFit, saúde, mobilidade e movimento para todo mundo. Obrigado por ter vindo, cara, e até a próxima aí. Obrigado. Valeu.